Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou o Leandro Leite. Vamos falar aí da vitória do Corinthians diante do Cruzeiro por 2-1 na tarde deste domingo na Neoquímica Arena, pela estreia do Campeonato Brasileiro 2023. Matheus Araújo, o primeiro gol dele pelo profissional, e Roger Guedes marcaram os gols do timão. Primeiro tempo do Corinthians sofrível, né? O Corinthians não fez um bom primeiro tempo, aqueles mesmos problemas dos jogos quando a equipe não tem o Renato Augusto, né? Com muitas dificuldades na criação das jogadas, o time apostou muito em lançamentos, né? Defesa, ataque, porque um meio-campo sem o Renato Augusto realmente não funcionou na primeira etapa. Para piorar, o Juliano ainda saiu lesionado, né? Levou uma bolada no olho, né? E aí acabou tendo que sair do jogo. Então, o primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim, né? Teve ali duas boas chances, uma na cabeçada do Gil após cobrança de escanteio, que a bola foi raspando a trave, e a outra num chute do Matheus Bidu, que arriscou ali um chute de fora da área, um chute forte, exigiu boa defesa do goleiro Rafael. No segundo tempo, a equipe melhorou um pouco, né? O Cantígio aí entrou no lugar do Rony. E também foi um jogo que foi a estreia do Christian Barletta, né? Como titular da equipe. Aí no segundo tempo, a equipe do Corinthians melhorou um pouco, mas esse pouco ainda assim foi o suficiente para vencer. O primeiro gol saiu com o Matheus Araújo, depois uma tabelinha, né? Uma bela tabela ali entre ele, o Yuri Alberto. O Matheus teve muita qualidade, né? E tem uma certa frieza ali, cara a cara com o goleiro para fazer o gol, o belo gol do Matheus Araújo. Isso aos 15 minutos. Já no finalzinho do segundo tempo, aos 45, o Roger Guedes fez o segundo gol. O Gil cabeceou, o goleiro defendeu no rebote. O Roger Guedes fez 2-0 para a equipe do Corinthians, né? E no segundo tempo, a equipe melhorou um pouco. O Cruzeiro depois descontou no finalzinho, mas aí o jogo já estava praticamente definido. Então, o jogo de hoje, né, deste domingo, valeu mais pelos 3 pontos, mas o desempenho não me agradou. A equipe precisa melhorar e o Corinthians tem time para não depender muito do Renato Augusto, né? O Corinthians tem peças que dá para jogar sem o Renato Augusto. Claro que o Renato faria falta em qualquer equipe, mas o Corinthians ele tem totais condições de jogar mais sem ele, né? Se fosse um time que os 10 jogadores fossem ruins e somente o Renato Augusto fosse o craque, fosse um excelente jogador, aí tudo bem. Não, o melhor jogador saiu e sua equipe vai sofrer. Mas não é o caso. O Corinthians tem outras boas peças e dá para o Lázaro fazer esse time jogar. Né? O Lázaro que, na minha opinião, nesse momento, não está conseguindo fazer com que a equipe possa produzir mais. Né? Acho que dá para tirar ainda mais desse time. No Campeonato Paulista, nos grandes jogos, a equipe foi bem nos clássicos, porém, depois disso, a equipe acabou, né, caindo um pouco aí do seu desempenho. Contra o Remo, por exemplo, fez um jogo muito ruim. Contra o Ituano, fez um jogo muito ruim. Contra o Cruzeiro, o primeiro tempo foi muito ruim, mas melhorou um pouco no segundo tempo. Mas ainda assim, dá para jogar mais, né? O Corinthians tem time para jogar mais do que jogou contra o Cruzeiro, que, com todo respeito, é um time que provavelmente vai brigar contra o rebaixamento, né? A gente vê, por exemplo, a América lá em Minas ganhou do Cruzeiro vários jogos e ganhando bem, né? E o Corinthians jogando em casa sofreu. Próxima partida do Corinthians será na Libertadores, quarta-feira que vem, às 21h30, contra o Argentino Júnior. Jogo na Arena. Caso de vitória, o Corinthians fica numa situação confortável no grupo, já que venceu contra o Liverpool do Uruguai por 3-0 lá no Estádio Centenário em Montevidéu. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e vai, Corinthians!